Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Uma nova decisão da Justiça desobriga os planos de saúde a cobrir teste sorológico para a Covid-19. O pedido à Justiça foi feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E mais. O governo prorroga o programa de redução de jornada e salários durante a pandemia do novo coronavírus. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que uma possível vacina contra a Covid-19 precisa chegar de uma forma facilitada a países mais vulneráveis da América. Vamos mostrar também o sufoco das livrarias, que tiveram queda de 13% nas vendas só neste ano, mas também a solidariedade que permite aos pequenos livreiros continuar trabalhando. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro faz 111 anos com uma festa diferente. Diversas apresentações virtuais. Os acordos de redução salarial e de suspensão do contrato de trabalho foram prorrogados. O decreto que amplia o prazo foi assinado hoje. Além disso, as empresas agora podem recontratar funcionários demitidos num prazo menor do que 90 dias. Se não fosse os motoboys, se não fosse os motociclistas, o Brasil tinha parado. A gente não rodou a reportagem correta. Daqui a pouco você vai ver essa reportagem que prorroga o prazo, né, para as empresas. E a gente vê agora o link, é isso? A Organização Pan-Americana de Saúde defendeu hoje que os países mais vulneráveis da América Latina e também do Caribe recebam uma vacina contra a Covid-19 financiada e a preços acessíveis. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Daniel Ito. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, também você que está nos assistindo. Olha, a intenção é de que assim que essa imunização estiver disponível, esses países recebam ajuda através de um fundo que contaria com contribuição internacional. A diretora-geral da organização, Carissa Etienne, ela reforçou que o desenvolvimento da vacina é apenas metade do caminho. Perdão. A máscara dificulta a respiração. Enfim, ela continuou dizendo que não adianta termos as vacinas se elas não chegarem até a população. Na última semana, a região das Américas foi responsável por 64% das novas mortes por Covid-19 em todo o mundo. Isso dá quase 2/3 desse índice. E a OPAS alerta que o número de óbitos está subindo principalmente no Brasil, no México e também nos Estados Unidos. Hoje, a organização também desencorajou os governantes e os países que pretendem tentar implantar a chamada imunização de rebanho, que é quando o vírus não consegue mais imunizar as pessoas, porque há um alto índice já de contaminação, as pessoas já foram contaminadas. Segundo a OPAS, essa estratégia traria um custo muito grande, tanto na quantidade de vidas que seriam perdidas, quanto também para a economia. Além disso, alguns estudos estão apontando que a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 cai bastante após o 3º mês da infecção, o que tornaria essa estratégia também inviável. Essas são as informações, nós retornamos ao estúdio. Paulo, Catiúcia. Obrigado, Daniel. O estado de São Paulo registrou 12 mil novos casos de coronavírus em 24 horas e mais de 400 mortes. É o segundo maior registro desde o começo da pandemia. Dos 645 municípios paulistas, só 9 têm nenhum caso da doença. Ao vivo, a repórter Anne Zanetti conta os detalhes pra gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, Cati, boa noite a vocês e a todos. Como de praxe, os dados acumulados do fim de semana entraram na contagem de hoje e a maior preocupação é com o interior. O total de casos confirmados ultrapassou os 386 mil. 18.324 pessoas morreram. São mais de 240 mil recuperados em todo o estado. E os entregadores por aplicativo fizeram hoje um novo protesto pela cidade. E uma das questões está ligada à pandemia. Eles querem licença remunerada para os que forem contaminados e pedem ainda o aumento no valor pago pelo frete. E agora uma palavra sobre educação. Começou esta semana e de forma online um evento que vai discutir o ensino básico pós-pandemia. Uma das ideias é agregar as aulas virtuais com as presenciais. Veja agora na reportagem.
No estado, são quase 13 milhões de alunos em casa. Então, temos o protocolo, as escolas investiram, compraram tecnologia, na questão do álcool gel sem o uso da mão, acionado pelo pé, a desinfecção na entrada, para medir a febre do aluno na chegada da escola. Nós concordamos que não deve voltar 100% dos alunos, a volta ela deve ser parcelada, até porque tem muita família que ainda está com muito receio. Esta diretora pedagógica de um colégio particular com 300 alunos em Diadema, na Grande São Paulo, acredita no ensino híbrido, que mistura aulas presenciais com aulas pelo computador. É como se a gente estivesse no começo da pandemia. Ninguém sabia muito bem o que fazer, mas foi conseguindo fazer. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. Quando a gente voltar, a gente também vai aprender a trabalhar de forma híbrida. A educação durante a pandemia tem sido mesmo um desafio para especialistas e gestores. Quando voltar, como usar a tecnologia para ensinar? O que será da educação pós-pandemia? São muitas as perguntas que educadores do Brasil e do mundo tentam responder no Educa Week, maior evento de educação do país, uma semana inteira dedicada ao futuro do ensino. Que nós colocamos educadores do Brasil todo e alguns internacionais ao mesmo tempo conversando. Então, essa mudança toda que aconteceu se tornou para nós uma grande oportunidade de ouvir diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo. O Educa Week vai até domingo e pode ser acessado pelo endereço educaweek.com.br. E agora sim a gente mostra a reportagem que fala da prorrogação dos acordos de redução e de suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia. Reportagem que anunciamos há pouco. Vamos acompanhar. Desde o início de março, a creche está fechada e os professores em casa. Para evitar demitir os funcionários, os donos aderiram ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Todos os nossos funcionários, em torno de mais de 30 funcionários, aderiram ao acordo de suspensão do contrato de trabalho. E com isso, nós estamos podendo manter a nossa empresa de pé, porque se realmente não fosse a medida provisória e essa ajuda do governo, não teríamos condições de prosseguir no nosso trabalho e teríamos que fechar as portas. E o complemento no salário dos trabalhadores vem do governo federal, que paga o equivalente aos valores de um seguro-desemprego. Nós temos a garantia de que nosso emprego vai ser mantido. Então, de certa forma, é um benefício para a população que trabalha com carteira assinada. O decreto publicado nesta terça-feira prorroga por mais um mês a redução de salários e da carga horária e por mais 2 meses a suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão pode ser intercalada desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias. O decreto também estende o auxílio emergencial de R$ 600 por mais um mês para empregados com contrato intermitente firmado até 1º de abril. Até agora, 13 milhões de empregos já foram preservados com o bem. Outra portaria editada pelo governo também permite a recontratação de empregado demitido sem justa causa em período menor que 90 dias. A lei atual vetava essa possibilidade por considerar que pode haver fraudes na recontratação de pessoas dentro de 3 meses. A medida vale apenas enquanto durar o estado de calamidade pública, que termina em dezembro deste ano. No Rio de Janeiro, o tradicional desfile de escolas de samba pode não sair do papel no carnaval do ano que vem. Ao vivo, o repórter Igor Santos conta essa história pra gente. Oi, Igor, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. Esse deve ser o assunto principal de uma reunião marcada para acontecer na noite de hoje entre a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, e as agremiações. Isso porque várias delas manifestaram em nota serem contrárias à realização dos desfiles na data prevista de 12 a 15 de fevereiro, se até lá não houver uma vacina para a Covid-19 ou pelo menos um consenso entre as autoridades de saúde. Vale lembrar que várias escolas de samba sequer divulgaram ainda o enredo para o Carnaval de 2021.
Atualizando os números do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro, são 132.822 casos, com 11.624 mortes e 112.355 recuperados. E nesse período de isolamento, uma aliada tem sido a música. Uma pesquisa realizada com mais de 11 mil pessoas no mundo inteiro revela o intenso uso dessa ferramenta no combate a males como o estresse e a ansiedade. Veja na reportagem. Para relaxar, animar e tentar esquecer as preocupações trazidas pela pandemia, Tatiane preenche o dia dela com música. Eu tenho escutado música praticamente o dia inteiro, até mesmo para dormir, que às vezes eu tenho tido muita insônia, né? Então eu coloco música tranquila. Então a música é de manhã, para tomar café da manhã, na hora do almoço, todo o tempo. A música é terapêutica, tem impacto no comportamento e na saúde, já que as melodias ajudam a enfrentar os males que abalam a mente e o corpo. E nesse momento delicado de isolamento social, a música pode auxiliar as pessoas a lidarem melhor com as emoções. Ela produz sensações sinestésicas e aí vai trazer saudade, como também vai trazer outras afirmações, como vai trazer paz, vai trazer amor para as pessoas. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de música descobriu que no Brasil, durante a pandemia, mais da metade dos entrevistados estão ouvindo mais música do que antes do isolamento. Em 80% dos casos, o objetivo é melhorar o humor e em 34% enfrentar a solidão. Um cantar para o outro, tipo assim, vamos parar de ter medo, não há o que temer, né? Nós vamos seguir, nós vamos sobreviver, nós vamos transformar essa experiência da caverna numa coisa genial, nós vamos terminar em lives, vocês não têm ideia. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 74.133 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, está aqui o número exato, 1.300 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 1.926.824 casos confirmados. Até aqui, 41.857 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, 1.209.208 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. Uma decisão da Justiça derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste sorológico para a Covid-19. A repórter Mariana Jungmann traz ao vivo mais informações sobre esse assunto para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o desembargador Leonardo Coutinho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, acolheu 2 argumentos para derrubar essa liminar. O primeiro é o de que os planos de saúde já estão obrigados a realizar o exame de PCR, que é o mais indicado para fazer diagnóstico e tratamento, porque ele detecta a presença do vírus desde o primeiro momento da infecção. O exame sorológico só detecta se a pessoa já desenvolveu anticorpos depois de ter tido contato com o vírus há pelo menos 10 dias. Então, ele acolheu também o argumento de que esse exame não é o mais indicado para fazer o diagnóstico e tratamento e também não há ainda comprovação científica de que uma pessoa que já se infectou não possa se infectar novamente. Então, ele também não serviria para o chamado passaporte imunológico. Mas esse assunto ainda vai ser julgado pelo Pleno do Tribunal e a decisão pode ser revertida. Paulo e Catiúcia. Obrigado, Mariana. A Disneylândia de Hong Kong vai ser fechada mais uma vez. A partir da meia-noite de hoje, novas medidas de distanciamento social entram em vigor por lá. Tudo pelo receio de uma terceira onda de infecções. É a restrição mais severa em Hong Kong desde o início da pandemia. Vamos ver mais no Giro de Notícias pelo Mundo. Vários moradores de Hong Kong foram para a Disneylândia para ter a última oportunidade de visitar a atração, que será fechada por tempo indeterminado a partir de amanhã. O parque tinha fechado as portas em janeiro deste ano e voltou a funcionar em junho. Em meio a temores de mais uma onda do novo coronavírus, o governo de Hong Kong vai limitar as reuniões de grupo a 4 pessoas. Além disso, 12 tipos de estabelecimentos, incluindo academias e locais de diversão, devem fechar por uma semana.
A Austrália também teme uma segunda onda de coronavírus. É que as autoridades lutam para conter um novo surto da Covid-19 no sudeste do país, apesar do retorno ao bloqueio na semana passada para quase 5 milhões de pessoas em Melbourne. Diante disso, 2 estados mais populosos, Vitória e Nova Gales do Sul, estenderam as restrições de fronteira. Em meio ao aumento na circulação da Covid-19, a França realizou uma celebração anual reduzida do Dia da Bastilha, sem os tradicionais tanques e tropas habituais desfilando pela Avenida Champs-Élysées, na capital Paris. O presidente Emmanuel Macron revisou fileiras de tropas socialmente distanciadas. Profissionais da saúde que estiveram na linha de frente da batalha contra o vírus se juntaram às tropas e receberam aplausos dos participantes. Em outro ponto de Paris, profissionais de saúde marcharam para pedir melhores condições de trabalho e maiores salários. O vice-presidente Hamilton Mourão participa neste momento de uma audiência por videoconferência lá no Senado e o foco é a atuação do Conselho Nacional da Amazônia e também as medidas de combate ao desmatamento na região. Segundo Mourão, o governo trabalha para mudar a imagem do país no exterior. E para isso, o vice-presidente disse que vai reforçar as ações contra as queimadas neste segundo semestre. Avançando para o segundo semestre, já buscando estar com as nossas agências ambientais recuperadas, em parte pelo menos, e com a presença da Força Nacional de Segurança Ambiental, apoiando esses trabalhos para deter também qualquer avanço das queimadas. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a lei que estabelece o pagamento de uma indenização de R$50 mil aos dependentes de trabalhadores que atuavam diretamente no combate ao novo coronavírus e que morreram após serem infectados. A indenização também será concedida no caso de incapacidade permanente para trabalhar. Como já tinha passado pelo Senado, a matéria segue para a sanção presidencial. Uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas traz a expectativa de crescimento para a economia brasileira no curto prazo. O indicador antecedente composto da economia cresceu 7% em junho, resultado acima do mês de maio, quando a taxa foi de 6,8%. O estudo tenta antecipar tendências da economia e avalia 8 índices, com destaque para as expectativas da indústria, dos serviços e do consumidor. Por outro lado, o indicador das condições econômicas atuais, o ICCE, registrou queda de 4,7% no mês de junho. No próximo bloco você vai ver. Um projeto pretende socorrer livrarias de todo o país que sofrem com a queda nas vendas durante a pandemia. É depois do intervalo.
Petrobras interrompeu o fornecimento de um lote de gasolina de aviação importada por suspeita de adulteração. O produto pode ter danificado tanques e motores de aeronaves usadas, principalmente pela aviação executiva. Nossa, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui é incêndio na certa. Aqui na asa direita tá um vazamento de borracha, como se tivesse derretido todo o tanque interno. Estas imagens foram feitas por profissionais da aviação. Os danos às aeronaves de pequeno porte podem ter sido causados por um lote de combustível adulterado. Em cerca de uma semana, foram relatados 68 casos no país. As aeronaves, se o piloto, ao drenar, não perceber e decolar, você começa a ter um vazamento de combustível nas asas, né? E automaticamente você vai ficar sem combustível no meio do voo. E é perigosíssimo, né? Dependendo do horário, se for de noite ou da região, é fatal, né? É muito perigoso. Desde 2018, o país não produz combustível para aviação por causa de obras na planta da Petrobras em Cubatão. Hoje, a empresa importa o produto dos Estados Unidos e, junto com outras, faz a distribuição. Segundo a companhia, o fornecimento do lote adulterado foi interrompido. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional do Petróleo investigam o caso. O Brasil é o segundo país no mundo em número de aviões de pequeno porte, com uma frota de mais de 13 mil aeronaves. A Associação dos Pilotos e Proprietários de Aeronaves recomendou não levantar voo até que o problema seja solucionado. A grande maioria, principalmente aqui no sul, sudeste e centro-oeste, já está parado. As revendedoras mesmo não estão mais vendendo combustível, né? Então, até por motivos de segurança. Como os aviões comerciais possuem turbina, eles são abastecidos com querosene, um combustível diferente dos aviões de pequeno porte. A Polícia Federal cumpriu hoje uma operação contra um suposto esquema de Caixa 2 eleitoral e lavagem de dinheiro do deputado federal Paulinho da Força, do PT de São Paulo. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Brasília. O Ministério Público investiga doações ilegais no valor de R$1.700.000 para campanhas eleitorais de Paulinho da Força nas eleições de 2010 e 2012. Parte do pagamento seria por meio de um escritório de advocacia que tem como sócio o genro dele. Em nota, o deputado lamenta a investigação de fatos de 10 anos atrás e afirma que teve as contas das campanhas aprovadas pela Justiça Eleitoral. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro comemora 111 anos hoje. Mas, por causa da pandemia, a festa vai ser diferente, com lives e apresentações virtuais. Um centenário, mais uma década, mais um ano. O resultado é igual ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 111 anos de existência. Ao contrário dos aniversários anteriores, que sempre tiveram muita festa, com shows, óperas, balés, atrações internacionais e, principalmente, entrada de graça para o público, esse ano, em plena pandemia do coronavírus, o teatro está de portas fechadas. Vazio, mas sempre com arte. Dessa vez foi tudo pelas lives e com muita homenagem virtual. Nós, os artistas, funcionários e técnicos do Teatro Municipal, queremos comemorar e celebrar os 111 anos deste monumento da cultura. 111 anos da presença do Teatro Municipal na vida carioca, na vida brasileira. O Teatro Municipal é testemunho ocular de tudo de importante que se passou na cidade do Rio de Janeiro nos últimos 111 anos. É uma resistência cultural, é uma paixão. Ao longo desses anos, o Municipal se modernizou e deu um passo importante em direção à cultura popular. Abriu as portas para o samba e continuou dando passinhos ainda mais ousados. A dança Batalha dos Passinhos, nascida nas favelas do Rio de Janeiro, ganhou o palco do Municipal. O funk fez tremer o requinte. O Teatro Municipal, como templo da nossa cultura, ele não poderia ficar de fora desse diálogo entre o erudito e o popular. Parabéns, Teatro Municipal, minha segunda casa.
Agora uma notícia importante para os estudantes. Já está disponível o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. Para fazer a consulta, basta entrar no site sisu.mec.gov.br. Mais de 400 mil estudantes disputam 52 mil vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior do país. E essa é a primeira vez que o SISU oferece vagas no ensino à distância. O período para a matrícula da chamada regular vai de 16 a 21 deste mês. Com o comércio ainda fechado em boa parte do país, as livrarias, especialmente as pequenas, sofrem como poucos os efeitos da pandemia. Mas a lealdade dos clientes e algumas iniciativas têm ajudado os livreiros a enfrentar a crise. Se tinha um setor da economia que estava otimista para 2020, esse era o setor livreiro. As dificuldades enfrentadas pelas duas maiores redes de livrarias do país acabaram ajudando a desconcentrar um pouco esse mercado, que cresceu mais de 6% em 2019. Aí veio a pandemia. Eu estava numa preocupação muito grande por causa dessa sobrevivência da livraria fechada. Aí teve um rapaz, um doutorando, o Rafael, que ele ligou numa segunda-feira à noite aqui para minha casa e falou: Chico, como é que eu te ajudo? Aí deu o número da conta, os dados pessoais, e ele fez um depósito. O seu Chiquinho é dono de uma livraria na Universidade de Brasília, o que o torna um dos livreiros mais conhecidos do Distrito Federal. E a ajuda, que veio por meio de doações e da venda antecipada de livros em uma campanha que mobilizou a internet, deu a ele uma parte do fôlego para enfrentar a pandemia. A outra parte, claro, ele encontra nos livros. Em tempos de pandemia, só a leitura para ter um passatempo assim, muito interessante e uma calma, uma prudência. Mas há muitas outras livrarias precisando de ajuda no país. Praticamente todas tiveram que fechar por causa da pandemia. E agora, o setor já calcula uma queda de mais de 13% entre janeiro e maio deste ano, comparado com o ano passado. Para dar mais fôlego às livrarias, a Câmara Brasileira do Livro criou o projeto Retomada. A Câmara Brasileira criou um fundo, criou uma conta corrente para que pessoas físicas ou jurídicas, tanto do setor livreiro ou não, possa colocar ali uma contribuição para a gente fazer com que essas livrarias físicas continuem abertas e continuem fazendo esse papel fantástico que é o papel social de uma livraria, que é fazer com que um bom livro chegue até a mão do leitor. Este é o site do projeto com os dados bancários para quem quiser doar para este fundo. As livrarias que queiram a ajuda precisam demonstrar interesse se cadastrando até o dia 15 deste mês. O endereço é projetoretomada.org.br. O Repórter Brasil termina aqui. Boa noite. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.